prazer imenso estar mais uma vez aqui com o nosso curso Tarô dos Orixás. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o cuidado energético que vocês devem ter, tanto com você quanto com o ambiente onde você está preparando, tá? A gente já visualizou até esse momento todas as cartas que compõem o Tarô dos Orixás. Convido você que ainda não assistiu essas aulas a voltarem lá para entender, anotar os pontos-chave, porque agora a gente está caminhando para a parte do jogo. Nessa aula especificamente eu vou falar sobre cuidado energético que você tem que ter com o ambiente e com você e por que nós temos que ter esse cuidado, tá bom? Então, para começar, você tem uma energia e essa energia vai oscilando de acordo com o dia, com o que você se alimenta, com as emoções que você expressa no decorrer daquele dia. Então, por exemplo, se você passou raiva, sua energia fica vibrando de maneira mais densa. Se você, por exemplo, comeu muita carne vermelha, se você bebeu, se você consumiu algum tipo de droga ou entorpecente, ou mesmo se você manteve uma relação sexual, você está vibrando numa frequência mais material. Tá? Essas coisas não é entrando num contexto de certo e errado. Estou te dizendo que essas coisas deixam a sua energia mais densa, porque elas vibram numa frequência mais densa. Como o trabalho com as cartas é um trabalho espiritual, você precisa que a sua energia esteja um pouco mais elevada para facilitar essa conexão, sobretudo no início do teu trabalho com as cartas. Por quê? Com o tempo, você vai treinando a sua energia. Então, com o tempo, você consegue, mesmo tendo tomado uma cervejinha, mesmo mantido uma relação, mesmo comendo lá um pedaço de carne, você consegue maximizar a sua energia. Mas como muitos de vocês estão começando a trabalho espiritual agora, seria muito interessante que nas primeiras leituras, que no início do teu desenvolvimento, você respeitasse essa questão de não misturar a sua energia com essas energias mais densas. Uma coisa interessante é até passar um dia tranquilo. Por exemplo, vou fazer uma leitura na parte da tarde. Busca passar uma manhã mais tranquila, mais harmonizada, faça meditações, faça orações, porque isso eleva a sua energia. Aí, depois de 5, 10 anos, não quer dizer que você pode beber, fazer o que acontecer e tirar cartas. Eu estou dizendo assim, o ideal é que você sempre respeite isso, tá? Mas aí você já não precisa ter tanta restrição. Mas no início do trabalho, sim. Por quê? Porque é um trabalho que desgasta muita energia. Se você não está com a sua energia muito boa, você não vai conseguir fazer a consulta fluir. Você vai gastar muito mais energia para que aquilo aconteça. Tá? E pode ser que o seu consulente, ou mesmo você, fique insatisfeito com isso. Então tem que se respeitar, tem que respeitar a leitura. Isso é muito parecido com os preceitos que nós temos dentro da Umbanda. O que é os preceitos? Por exemplo, num dia que vai ter uma reunião, uma gira ou algum trabalho específico, as pessoas que compõem aquele sistema religioso não consomem carne, não bebem, não mantêm relação, buscam vibrar, tomam banho de ervas. Vocês também podem tomar banhos de limpeza, banhos de energização, para que o seu dia fique bom. E aqui eu abro um parêntese também, se vocês estiverem doentes, não importa se é uma gripe, não mexam com as cartas. Porque naturalmente, quando a gente adoece, a nossa energia desce. E aí vocês vão ter dificuldade. Isso pode atrapalhar até o teu processo de recuperação. Então, se você está doente, ou se emocionalmente você está muito instável, por exemplo, brigou com o teu relacionamento, brigou com a tua mãe, brigou com o teu chefe, não tire cartas também, porque a sua mente não está boa. Você tem que se harmonizar, você tem que estar bem, tem que estar 100% para fazer a leitura. Beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a sua energia, tá? E aí agora a gente tem que tomar outra precaução, que é a energia do ambiente, tá? A gente não pode jogar cartas num botequim, a gente não pode jogar cartas no meio da rua, num local aleatório. Por quê? Porque o ambiente ele tem que estar preparado energeticamente. Porque se tiver uma energia negativa no ambiente, um obsessor, um quiumba, um egum, né? Se o ambiente não estiver preparado, muitas vezes essas energias negativas podem influenciar de modo a atrapalhar o bom andamento da consulta.
tá? Naturalmente, as pessoas que vão procurar vocês, elas já vêm carregadas de problemas, de negatividade, de demanda, de forças espirituais contrárias. Então, se o ambiente não estiver propício, as próprias entidades negativas que estão acompanhando essa pessoa podem influenciar no jogo. Então, o primeiro passo, né, depois do cuidado com você, que é essencial, é cuidar do ambiente, é cuidar da energia do ambiente. Essa energia do ambiente, ela vai ser cuidada como? Eu normalmente gosto de fazer uma defumação minutos antes da consulta. Então, eu vou atender nesse espaço aqui, por exemplo. Minutos antes eu venho, faço uma defumação. A defumação é a queima de ervas, porque na queima de ervas há uma liberação do axé, que é a energia concentrada naquelas ervas específicas, que vão dispersar para o campo energético do ambiente aquela energia, limpando ele. Vocês podem fazer isso de maneira simplificada com incensos, sobretudo incensos de boa qualidade. Vocês podem utilizar outras ferramentas também. Por exemplo, vocês podem fazer uma oração, né, mentalizar o ambiente. Se você for reikiano, você pode aplicar reiki no ambiente. Você pode mentalizar uma luz branca, iluminando todo esse ambiente. Uma outra técnica também, por exemplo, que vocês podem utilizar é o uso de algum sino. Esse aqui, por exemplo, é a tigela tibetana. Vocês podem purificar o ambiente também com o uso de uma tigela tibetana ou de um incenso, de um sino normal, tá? Não importa, não precisa ser essa especificamente. Pode ser um sino tradicional, como vocês conhecem. As ondulações provocadas pelo som também tendem a purificar e harmonizar esse ambiente. Então é muito importante que vocês purifiquem. A oração faz isso, a defumação faz isso. Como a gente está trabalhando com a egrégora dos orixás, que compõem os cultos de matriz africana, talvez a defumação seja o elemento mais interessante para vocês utilizarem, tá? Porque isso é padrão no culto aos orixás, sempre limpar energeticamente através da defumação o espaço. Um incenso aceso horas antes ou minutos antes tem essa mesma propriedade, tá? E, inclusive, o incenso tem que estar sempre queimando. A gente vai ter uma aula em breve sobre coisas que podem compor a mesa de vocês, a mesa de consulta de vocês. Já adianto que o incenso deve estar queimando a todo tempo, porque ele vai ajudar nessa limpeza, porque é o seguinte, o consulente chegou, a energia dele já vai ser começada a trabalhar. Então muita gente chora, muita gente se emociona, muita gente sai melhor da tua mesa de consulta, porque energeticamente já teve toda uma alquimia, tá? Produzida pelos elementos que a gente vai aprender em breve. Então vocês vão limpar esse ambiente. Vocês podem fazer uma oração, vocês podem colocar uma música, percebam no fundo. Tem uma música ambiente aqui que vocês podem colocar também lá no espaço de vocês. No caso do tarô dos orixás, tem uma outra questão que seria interessante. Nós temos a figura de um orixá muito importante dentro da Umbanda, tá? Que é o orixá Exu, Laroyexu. Essa aqui é uma imagem, uma estatueta que representa essa força. Lembrando mais uma vez que os orixás são energias da natureza e que eles não têm formas humanas, que essas formas são só para a gente poder compreender. Quem trabalha com o tarô dos orixás pode montar uma pequena tronqueira, tá? Próximo da tua mesa de consulta. Como assim? Se você tem um espaço como esse aqui que está sendo gravado esse curso, você pode pegar uma vela vermelha ou uma vela vermelha e preta, com um cristal vermelho e preto, e um copinho de cachaça e colocar no chão, tá? Oferecendo ele para Exu, pedindo que Exu proteja e purifique aquele espaço. Sempre no chão, próximo da porta, tá? Sobretudo se você tiver essa possibilidade, tá? Isso não é regra, é uma orientação que eu estou passando para vocês. Qual que é o macete aqui? Vocês têm que estar com a cabeça firme. Eu sei que muita gente não entende esse conceito de estar com a cabeça firme. Quando a gente fala de firmar a cabeça, é o seguinte: você está acendendo a vela? Você está acendendo a vela. Você não está pensando na roupa que você tem que lavar. Você não está pensando na briga que você teve com o seu relacionamento. Você está acendendo a vela. Você está manipulando uma energia muito poderosa, que é a energia de Exu. Eu sei que muitas pessoas vão falar que não se deve acender vela para Exu dentro de casa. Percebam que eu estou falando para você acender na porta. Toda porta é domínio de Exu.
Gilberto, eu não me sinto muito confortável com vela. Eu não gosto muito de trabalhar, eu tenho medo de um incêndio. O que eu posso estar fazendo? Você pode estar colocando somente os cristais, uma ônix e uma jaspe vermelha, né? Por exemplo, aqui nós temos esses dois cristais, inclusive. A ônix, que é o cristal preto, e a jaspe vermelha, que são cristais referentes a Exu, tá? Vocês podem estar colocando um copo de cachaça, como esse daqui, assim, um copo simples no chão, porque Exu é a energia que abre a comunicação. Exu é o mensageiro, como a gente viu lá na carta de número 15, na parte de cartas. Exu é quem faz essa comunicação do plano espiritual para o plano físico. Então, no momento que eu estou abrindo as cartas, é Exu Orixá, não é um guia Exu, tá? Guia Exu, por exemplo, seu Tranca-Ruas, Maria Padilha, são entidades que manipulam a energia de Exu. Nós estamos falando da energia, tá? Todo movimento, toda comunicação, e tá havendo uma comunicação. Eu estou falando com vocês, não estou? Exu está aqui, nesse ato, na conversa, na comunicação. Exu é essa energia. E isso acontece na leitura. Exu é quem purifica, Exu é quem limpa, Exu é quem protege. Por isso que vocês podem montar uma pequena tronqueira de atendimento, tá? Outra coisa que vocês podem fazer também, pegar um cristal de coloração preta e colocar debaixo da mesa. Por quê? O cristal de coloração preta vai puxar todo o negativo, criando um ancoramento energético para o teu trabalho, protegendo, purificando e eliminando energias negativas e nocivas que porventura atrapalhem o teu desenvolvimento. Isso é muito interessante para que vocês possam trabalhar, tá bom? Outra questão que vocês podem estar desenvolvendo. Algumas técnicas são muito comuns também. Por exemplo, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Com licença. Voltei. Nós temos, por exemplo, um copo, uma taça com sal grosso. Vocês podem estar colocando no ambiente que vocês utilizam para as suas leituras, para os seus trabalhos. Isso acontece por quê? Porque o sal ele tem essa propriedade de anular energias negativas, de purificar. Essas firmezas têm que ser trocadas semanalmente, tá? Não precisa ser trocado todos os dias, mas semanalmente vocês podem estar colocando. Ou vocês podem montar firmezas dentro do trabalho que vocês já executam. Se vocês já têm alguma experiência espiritual, vocês podem utilizar o conhecimento que vocês já têm. Pode estar afirmando o teu anjo de guarda. Por exemplo, você pode colocar numa altura superior à sua cabeça uma vela branca para o teu anjo de guarda antes de cada leitura. Eu estou focando muito na cultura afro-brasileira, tá, gente? Por isso eu dou o curso de baralho cigano, que tem muitos pontos em comuns com esse curso, porém eles são diferentes por causa da egrégora no qual se trabalha. No baralho cigano a gente trabalha a cultura cigana. No tarô dos orixás a gente trabalha a cultura iorubá, né? O sistema afro-brasileiro. Então vocês podem colocar uma vela para o teu anjo de guarda numa altura superior à sua cabeça também. São algumas técnicas que vocês podem estar desenvolvendo para estar criando um ambiente de proteção, tá bom? Não precisa de muito. Outra coisa que vocês podem fazer, eu estou aqui com uma guia, né? Essa guia aqui é a guia de Xangô, que é meu orixá de cabeça. Mas, por exemplo, poderia ter sido uma guia de Oxalá. Tá na hora de limpar a guia. Poderia ser uma guia de Oxalá, por exemplo. A guia é um elemento de proteção que, se você faz parte da cultura iorubá, né, eu acho que no curso vocês também recebem uma guia, vocês podem estar consagrando e utilizando ela como um elemento de proteção e firmeza durante o trabalho mediúnico de vocês. Se vocês têm, por exemplo, uma tradição mais cristianizada, vocês podem estar utilizando um terço, colocando um terço também para a sua proteção espiritual, tá? Vocês podem, por exemplo, tá? Esse aqui, por exemplo, eu sou Babalorixá, mas vocês podem estar cobrindo a sua coroa também com algum elemento. Por exemplo, os ciganos utilizam lenço, vocês podem utilizar um capzinho como esse, vocês podem estar utilizando elementos, tá, de proteção. Aqui, essa aula, eu estou dando dicas, mas vocês não precisam exatamente seguir o modelo que eu estou falando. Eu quero que vocês entendam o que e por que acontece essa proteção. E por quê? Então, vocês entenderem que vocês têm que preparar o ambiente, tem que estar preparado para a leitura, né? Tem que ter algumas firmezas de proteção, tem que cuidar do teu campo energético. Terminou a consulta, faz mais uma defumação, limpa energeticamente o ambiente. Se possível, dê um intervalo, vai tomar um café, toma uma água, come alguma coisa.
entendeu? Toma um banho, é o último atendimento do dia, toma um banho de ervas, toma um banho relaxante. É muito importante, faz parte dessa parte de proteção. Finalizou a consulta, esquece, corta vínculo, tá? Corta essa conexão para que você não fique apegado ao que acontece com o seu consulente ou com as coisas que foram faladas. Coloca uma música, vai assistir um filme, vai sair, vai dar uma volta, vai ler um livro. Gilberto, tem outra consulta. Sempre deixa um intervalo entre uma consulta e outra, tá? Para que as energias não se misturem e para que você tenha tempo, para que o seu campo energético tenha tempo, tá? Para que vocês consigam fazer essa transição energética, que é muito importante, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o porquê da proteção energética do ambiente e a sua proteção. A gente se vê então na próxima aula. Fala galera! Então, vamos continuar o nosso estudo sobre o tarô dos orixás e hoje eu vou ensinar para vocês coisas que vocês podem utilizar para a mesa de leitura, para a mesa de oráculos de vocês, tá bom? Pessoal, primeiramente, o que é essa mesa a qual eu me refiro aqui? A mesa ela vai funcionar basicamente como um altar. Lembrando que a leitura oracular é uma forma de magia, tá? Então assim, onde você executa a magia se torna sagrado. Pode ser que essa mesa fique desmontada, ou seja, por exemplo, eu só vou montar na hora que eu for fazer a leitura. Como eu posso deixá-la sempre montada, funcionando realmente como um altar, e aí vai depender muito das possibilidades de cada um. Pode ser fixa, você pode deixar a mesa já com os elementos preparados para a sua leitura, ou se você não tiver essa possibilidade, porque mora com outras pessoas que não curtem muito, ou falta espaço, nem indiferente ao motivo, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar montando. Então vocês vão escolher uma cor específica de pano. Inclusive não tem uma regra. Muitas pessoas gostam de trabalhar com branco, outras com vermelho. Eu acho que a cor aqui ela vai seguir a sua intuição. É interessante ter mais de um tecido para a mesa e de acordo com a sua intuição, com a leitura que vocês vão fazer, vocês podem estar utilizando a cor específica ou pode ter uma padrão para toda a leitura que vocês fizerem, tá bom? Altar vem do latim altário, que significa local elevado. Então, geralmente é um local que você vai consagrar para aquilo ali. Os objetos que vocês utilizarem aqui vão ser objetos exclusivos para o teu trabalho espiritual, tá? Vocês não vão pegar isso e usar aleatoriamente. Um exemplo é a taça com água, que essa taça... Gilberto, eu não tenho uma taça, posso usar um copo? Pode usar um copo, não tem problema, tá? Mas a primeira coisa que vocês têm que entender sobre a mesa de vocês, os 4 elementos, eles devem ser elementos fundamentais para o teu trabalho, tá? É muito importante que vocês tenham aí representantes de cada elemento. A água, representado pela água, a terra é representado pelo cristal ou uma pedra que vocês encontrarem, o fogo representado por uma vela e o incenso sempre queimando na mesa de vocês. Eu vou colocar um material extra junto com essa aula, associando os orixás aos elementos, tá? Orixás são forças da natureza. Nós temos 4 elementos que constituem basicamente toda a essência da natureza. Então, vários orixás, por exemplo, nós temos Iansã, na sua face Egunitá, junto com Xangô no fogo. Nós temos Iansã no vento, nós temos Oxum e Iemanjá na água, nós temos Omolu na terra. E assim sucessivamente. Então é muito importante que vocês tenham essa compreensão. Gilberto, eu não tenho nada. Esses 4 elementos são coisas que você arruma fácil. Vela, que é uma coisa que vocês encontram com muita facilidade em qualquer supermercado. Cristal, Gilberto, eu não tenho cristais, na minha região eu não encontro. Pode ser uma pedra, tá? Pode ser um vaso de planta, inclusive. Pode colocar ali representando a terra. A taça, não tenho taça, pode ser um copo com água. Incenso, Gilberto, não tem na minha região. Vocês podem pegar a erva seca, enrolar num papel bem apertado e queimar.
como se fosse um processo de defumação. Vai ter até mais efeito energético. Então, basicamente, os 4 elementos que são essenciais, porque já vão agrupar, obviamente, todos os orixás, todas as energias, todos os axés, são os 4 elementos. Normalmente, a gente coloca eles em pontos diferentes da mesa e trabalha com a região central. Geralmente a gente faz esse tipo de coisa. E aqui no meio desses 4 elementos, nós fazemos a leitura oracular. Mas vocês não precisam se limitar somente a isso não. Uma outra coisa que vocês podem fazer é colocar imagens também na sua mesa de leitura. Aqui nós temos uma imagem de Oxalá, que é o grande pai dentro da Umbanda, né? Como a gente já aprendeu, ele é sincretizado com Jesus, ele é a força criadora, tá? E aqui também, por exemplo, se você realmente é da Umbanda, ou se você tem afinidade energética com alguma entidade de Umbanda, por exemplo, eu gosto do cigano, pode ter uma imagem do teu cigano. Eu tenho o preto velho, Pai Cipriano. Você pode estar colocando aqui a imagem do Pai Cipriano, ou do caboclo, ou da cigana. Ou, Gilberto, eu sou filho de Oxóssis, quero colocar uma imagem de Oxóssis. Posso? Pode. A mesa ela vai identificar muito das suas qualidades. Lembra do incenso que eu falei na última... eu falei da última aula incenso também. Lembra do sino que eu falei? Vocês podem também ter um sino durante a mesa de leitura de vocês. Vocês podem, por exemplo... Gilberto, eu tenho uma fadinha. Posso colocar a fadinha também aqui próximo do ar? Que ela é do elemento ar? Pode. A mesa vai compor elementos que vocês tenham como fé, como elemento de proteção, como elementos que vão somar. Gilberto, eu tenho uma... búzios, posso colocar? Pode. Gilberto, eu tenho um terço, posso colocar? Pode. Gilberto, eu tenho uma guia, pode colocar? Pode. Você pode pôr a guia no centro, assim, por exemplo, ó, e trabalhar com o baralho dentro dela. Nada te impede de fazer isso. Uma outra sugestão também que vocês podem estar utilizando é uma peneira. Sabe essas peneiras que a gente consegue encontrar em regiões do interior, em locais de artesanato, que é feito com bambu? Vocês podem também utilizar, colocar ali a peneirazinha no centro e fazer a leitura sobre. Seria fantástico também se você tivesse essa possibilidade, tá? Então, os elementos são diversos e cada um vai colocar os elementos de acordo com a sua fé, com a sua possibilidade. Você pode ir incrementando também, por exemplo, comprei uma imagem Y, coloca lá. Comprei um elemento X, comprei, por exemplo, um cristal de ametista, pode colocar lá também. Eu comprei um outro cristal, pode colocar. Gilberto, eu comprei uma taça bonita, pode colocar. Gilberto, eu não quero pôr mais esse cristal aqui não, sentindo a intuição de tirar. Tira ele de lá. Então, assim, entendam que não tem certo e errado nesse contexto, que vai depender basicamente e principalmente de vocês, tá? Da tua espiritualidade, da tua orientação, daquilo que você recebe. O que é importante? Você confiar em você e estar confortável com a sua mesa, com os elementos que fazem referência à sua fé. Gilberto, não quero pôr muita coisa não. O que eu tenho que colocar? Os 4 elementos. Porque na união desses 4 elementos, você já tem todos os orixás. Oxumaré, Xangô, Exu, Iansã, Mulu, Oxalá, Oxanguião, Oxalufã, Ifá, Urumilá. Todos os orixás vão estar concentrados aqui, dentro do axé, dentro dessa mesa, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa percepção clara dos elementos sendo colocados aqui. Consegue entender? Isso é a mesa de leitura. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Tarô dos Orixás. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui para explicar como os oráculos funcionam. A partir da próxima aula nós vamos estudar os métodos de tiragem usando o Tarô dos Orixás. Mas antes da gente chegar nessa parte, a gente precisa entender como os oráculos funcionam. Primeiramente, Gilberto, oráculos funcionam? Sim, oráculos funcionam. Eu sou um oraculista, especialista em oráculos, já trabalho com isso há uns 7 anos pelo menos,
E assim, não tenho pretensão de parar de trabalhar, porque os oráculos eles me ensinaram muito. E através dessas ferramentas eu consegui atingir um número de pessoas muito grande, levando auxílio, conforto, orientação. Claro que dependeu muito mais das próprias pessoas seguirem as orientações do que de mim. Mas de certa forma, como oraculista, como terapeuta, você é parte do processo de cura. Isso é muito gratificante, isso soma bastante. Mas o assunto aqui não sou eu, mas o assunto aqui é como os oráculos funcionam. Nós estamos estudando o Tarô dos Orixás, que é um oráculo novo que leva em consideração dois principais conhecimentos. O tarô tradicional, né, o tarô de Marcélia, os arcanos maiores do tarô, e o arquétipo dos orixás. A gente já entendeu o que é o tarô, já falamos sobre arquétipos, inclusive numa aula específica. Então hoje eu quero que vocês entendam que esse é só um sistema, que não é diferente das runas, que não é diferente dos búzios, que não é diferente da bola de cristal. O oráculo funciona porque o orixá vive dentro de você. Todos nós, você que está me assistindo, e todas as pessoas que você conhece, independente da fé religiosa que elas apresentam, o divino habita nelas. Deus habita dentro dela. Olorum, Olodumaré, Zambi, os orixás vivem dentro dela. Então, tudo o que Olorum sabe, você sabe por extensão. Só que você está desligado de Olorum. Eu estou desligado de Olorum. O mito adâmico que nós encontramos nas religiões cristãs fala que nós vivíamos no paraíso. O paraíso sempre é retratado como a comunhão com Deus. Nós perdemos essa comunhão e entramos no processo de queda. E desde então, estamos buscando recuperar o paraíso. Né? Isso é o mito cristão, isso é a tradição judaico-cristã. E aí o que acontece? Não está equivocado. Nós saímos da divindade, isso dentro das visões iorubás, nós saímos da divindade. A divindade saiu, nós fomos exteriorizados, como diz o nosso pai Rubens Saraceni. E nós buscamos essa conexão das trevas da ignorância para a luz do saber. A evolução se dá por intermédio e através desse sistema. Então o que acontece? O que a gente precisa ter muito claramente quando se fala da cultura de oráculos? Então o divino habita em mim. E o divino habita todas as coisas. Então tudo que acontece fora, acontece dentro. E aí eu cito Hermes, o Trimegisto, que diz que tudo que está dentro é como tudo que está fora, e tudo que está fora é como tudo que está dentro. A resposta está em você. Só que nós estamos desprovidos, desconectados dessa matriz. E aí nós precisamos de elementos externos. A magia surge no mundo pela necessidade de alterar, de moldar, de transmutar. Só que a verdadeira magia é a alquimia, que é a transformação interna do homem. E nós exteriorizamos isso para fazer o processo. Então nós colocamos para fora para poder entrar novamente. Nossa, muito complexo, né? Vamos pensar no cinema. Vamos pensar no cinema de projeção que existia no passado. A pessoa tinha lá a fitazinha, mas ela não conseguia ver a fita. Ela tinha que projetar essa fita lá na parede e depois os seus olhos faziam a leitura e interpretavam aquilo ali. Basicamente, os oráculos funcionam da mesma forma. As respostas estão aqui dentro dessa sua conexão com o universo, com a caixa. E aí essa conexão ela se dá através do oráculo. O oráculo, você projeta, tá? Por isso que a gente embaralha, por isso que a gente pede para a pessoa se concentrar. Por quê? Porque aí você exterioriza a resposta e aí faz a leitura. Então, tá dentro, projeta fora e visualiza através da tua visão espiritual. Né? Interpreta isso. Então é um processo que está sempre acontecendo dessa forma. O universo ele não é racional, o universo ele é intuitivo, ele é simbólico. Por exemplo, tenta descrever a chuva. Aí, quando você olha para a chuva, você vê a chuva, você tem sensações. Os teus sonhos, eles são racionais ou eles são simbólicos? Existe sonho racional? Todo sonho é um símbolo. Porque a linguagem universal da vida são símbolos. O lado direito do cérebro, que rege o lado esquerdo da intuição, ele trabalha com esses símbolos. Tá? Então é isso que os oráculos fazem. Por isso que todo oráculo, por exemplo, você está fazendo a leitura através de reflexos, né? Através do espelho, através da água. Vão surgir símbolos. Então, por exemplo, surge o arquétipo da borboleta. Transformação, transmutação. Isso acontece na leitura de chá, na leitura da borra do café. São símbolos.
E você só precisa ter visão simbólica. Se você desenvolver a sua visão simbólica, você vai conseguir ler tarô, bola de cristal, runas, porque o processo é o mesmo. São símbolos que você precisa fazer a interpretação. Quem falava muito sobre isso foi Jung, através da sua noção de inconsciente coletivo. Só que o oráculo, para que ele aconteça, ele precisa ser aleatório. Porque aí ele vai entrar, no momento que eu estou embaralhando, né, do tarô dos orixás aqui na mão. No momento que eu estou embaralhando, eu não sei, qualquer carta pode cair. Então a carta que sair, ela adquire um viés especial. Qual viés é esse, Gilberto? O universo ele funciona abaixo de algumas leis universais. Entre elas nós temos a lei da atração e a lei da sincronicidade. Sabe o que é a lei da sincronicidade? As coisas se encaixam. Você acabou de ser demitida de um emprego e é chamado para trabalhar em outro. Sabe o que é a lei da sincronicidade? Você pensar na sua mãe e passar pouco tempo ela te ligar. Essas ligações, assim, parece que tem umas teias, né, que unem e nos ligam, é a lei da sincronicidade. O universo, ele interage com a gente. Por mais que um homem acredite-se isolado do mundo, ele faz parte da natureza. E o universo fala com ele. Por exemplo, quando vai ter uma grande tragédia numa região, os animais começam a migrar horas antes. Por quê? Porque os animais, diferente de nós, eles estão mais conectados com a alma de Gaia, com a alma do planeta. E dentro desse processo de conexão, de estarem mais ligados ao planeta, de estarem mais ligados com a energia de Gaia, o que acontece? Eles acabam sentindo, mas muitas pessoas também não têm. Muitas pessoas têm esses sinais. Quantas vezes algumas respostas vieram através de um filme que você estava assistindo? Nós, umbandistas, acreditamos que as nossas entidades, quando não conseguem falar diretamente com a gente, utiliza, né, de ferramentas para que aquilo aconteça. Os católicos também acreditam que o anjo de guarda, né, pode utilizar a boca de alguém para te dar um conselho. E o baralho vai funcionar pelo mesmo princípio. Se você chega até mim para que eu faça uma leitura para você, automaticamente já é um universo em mecanismo. Você me procurou. Então, de certa forma, existe algo que eu tenho a te oferecer. E o oráculo, né, ele vai cair exatamente através dessa aleatoriedade, que nada no universo é aleatório, não existem coincidências. Se caiu a carta de Yansan, é porque é essa energia que você está vivendo, ou é esse conselho que você precisa receber, ou é isso que você precisa saber. Entende? É uma questão energética, é uma questão de conexão. Nós atraímos o que nós precisamos. Então a carta que cai é exatamente a carta que tem que cair. Se você procurou o oraculista Y, é porque realmente ele precisava, ele que tinha capacidade. Se ele não conseguiu executar isso, é muito particular dele. Mas o que bate na sua porta é seu. Nada no universo é aleatório, nada no universo é por acaso. Tá? E vocês precisam ter essa compreensão. Por isso que nós embaralhamos, para que você dê a possibilidade de qualquer carta cair. E dessa forma, a carta que cair é o conselho, é a situação que está acontecendo. Pela lei da atração, pela lei da sincronicidade. Entende? Exatamente esse processo que funciona. Então é por isso que não é racional, é intuitivo. Você, como oraculista, não tem que ter percepção. Você não tem que ter opinião. Você é um polo neutro. Você só vai embaralhar, tirar as cartas e se criar um elo de conexão. Não é racional, é intuitivo. Por isso, conhecer as cartas, conhecer os orixás é essencial. Mas na prática, cada leitura, a carta vai te dizer uma coisa diferente. A mesma carta, num caso vai falar de amor, no outro caso vai falar de ciúmes. Num caso vai falar de prosperidade, no outro vai falar de problemas. E aí você tem que estar o quê? Aberto a essas nuances. Entender que não é 2 mais 2, em cartas, em magia, em espiritualidade, 2 mais 2 nem sempre é 4. E não quer dizer que está errado. A lógica, o sistema é diferente. As leis que se aplicam ao físico nem sempre se aplicam ao espiritual. Sobretudo razão. Não quer dizer também que você tem que sair falando groselha, baboseira, não. Quando o trabalho é bem executado, quando você está com o ambiente preparado, quando você está bem, quando você tem uma bagagem, um assentamento espiritual, quando você tem um amor no coração, quando a sua intenção é boa, o seu trabalho é bom. Pelos frutos conhecereis as árvores. Então é o fruto do teu trabalho que vai designar isso, tá bom? Então o estudo até aqui ele foi muito importante. Nós aprendemos arquétipos, aprendemos preparação energética e muita coisa sobre os orixás.
Agora eu vou ensinar para vocês um método. A partir da próxima aula, eu vou ensinar alguns métodos usando o baralho do tarô dos orixás. Vou ensinar os principais, não vou me estender muito falando vários métodos, porque eu quero que realmente, se vocês dominarem os métodos que eu vou ensinar para vocês, serão excelentes tarólogos, porque eu utilizo somente esses métodos. Vou colocar alguns materiais extras com outros métodos para vocês testarem. E o mais importante, não se limitem ao que eu trago para vocês. Pesquisem por fora, tirem as suas próprias conclusões, discordem de mim. Eu quero pessoas inteligentes, eu quero pessoas que se comuniquem, eu quero pessoas que se movimentem. É isso que vai definir o teu sucesso. O curso ele pode ser maravilhoso, como pode não te atender às suas necessidades. Mas quem vai fazer dele excepcional ou não é você. Aquilo que você faz. Então é muito importante se dedicar, é muito importante estudar, é muito importante pegar uma carta e meditar sobre ela. O que ela quer me dizer? Numa leitura, então, gente, cada leitura é um universo em si. Cada atendimento é único, cada atendimento é um aprendizado. A carta de Ogum vai representar viagens para um. A carta de Ogum vai representar dificuldades para outro. A carta de Ogum vai falar abertura de empregos para outro. Gilberto, então é muito difícil. Na prática não é. Você só precisa deixar fluir, comunicar com a energia. Eu sei que agora ainda é um processo muito abstrato, mas a partir da próxima aula vocês vão ver exatamente o que eu estou falando com vocês, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam como o processo oracular funciona. Se vocês dominarem, estudarem, praticarem e assim entenderem como é que funciona, vocês podem pegar baralho cigano, tarô, runas, dados, qualquer oráculo, estudar, obviamente, o universo no qual ele está imerso, tá? Porque é o que nós temos feito aqui. É um curso oracular que eu podia dar só métodos de interpretação de cartas. Mas aí o curso ia ficar vazio. Porque a alma do oráculo é justamente o sistema no qual ele está imerso. Porque o processo é o mesmo. Mas o tarô dos orixás tem uma energia particular, o baralho cigano tem outra energia, os dados têm outra energia, as runas têm outra energia, os búzios têm outra energia. Então eu preciso estar imerso. No caso dos búzios, só abrindo um parêntese, búzios é um processo mais complexo, porque ele pertence a um sistema religioso iniciático, que seria o candomblé. Claro que hoje em dia nós temos muitas pessoas. Eu, por exemplo, sei jogar búzios, não o faço com muita frequência, mas eu sei. Mas na tradição, onde os búzios estão imersos, só pode fazer a leitura de búzios a partir do 7º ano de iniciação, tá? Onde você recebe toda a preparação específica, você recebe do seu babalorixá ou do seu babalaô, o poder, a capacidade para isso. Isso dentro da tradição. Mas os búzios funcionam como qualquer oráculo. Então, se você tiver estudo e prática, você também pode conseguir fazer essa leitura com certeza, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Tarô dos Orixás. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o primeiro método, que é o método do sim e do não. Eu sei que é um método bem simples, bem prático, mas a gente tem que começar sempre de baixo, tá gente? Humildade, inclusive, é um dos princípios pregados pelas religiões de matriz africana. Então, lembrando que a gente está imerso nesse universo, independente se você é um bandista ou não, coloquem a humildade como um dos elementos essenciais da vida, tá? Então vamos lá, vamos começar de baixo. Primeiro método do sim e do não. Nós já estudamos cada uma das 22 cartas que compõem o tarô dos orixás, não foi assim? E a gente percebeu que algumas cartas, elas têm, não é positiva ou negativa, porque a gente viu que toda carta em essência é dual. Mas algumas cartas, elas meio que trazem intuitivamente a ideia positiva ou negativa. Então, a primeira coisa do método do sim e do não, você vai embaralhar o baralho sempre, para que você dê a possibilidade de qualquer carta sair. A gente já falou sobre isso na última aula, não é assim? Então, aí vocês vão fazer perguntas objetivas, de sim e de não. Por exemplo, eu devo comprar a casa X?
saiu a carta de Logunedê. A gente viu que Logunedê é uma carta positivíssima, que fala de prazer, que fala de prosperidade, que fala de amor. Então, sim, eu devo comprar a casa, e aí você pode ir além. Você pode pegar o arquétipo da carta e utilizar ele dentro do contexto que está sendo trabalhado. Vai ser uma aquisição que vai te dar muito prazer, muita alegria, muito amor. Então, sim, eu vejo que você vai ser muito feliz, vai ser muito gostoso essa aquisição. Então, entenderam? Vou pegar mais uma então. Lembrando que são respostas diretas, sim e não, e aí vocês somam com características da carta para complementar a sua resposta. Por exemplo, o negócio que eu quero fazer com fulana de tal, vai dar certo? Olha, mais ou menos. Obá fala muito de frustração, não é? A gente já aprendeu sobre isso, que uma das características de Obá é a frustração. Olha, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa bem legal de trabalhar. É uma pessoa que tem muita energia, muito batalhadora, muito guerreira, mas em muitos processos vitimistas. Eu vejo que você vai se frustrar um pouco no trabalho com essa pessoa. Conseguiram entender, Obá? Que talvez não seria interessante? É claro que você tem que dar sempre o livre-arbítrio ao seu consulente, para que ele faça exatamente o que ele decidir. Você só vai dizer o que vai acontecer. Eu vejo um quê de frustração, então eu diria que não vai dar muito certo esse trabalho com ela, não. Vou pegar outra então. O evento que eu vou fazer. Vocês viram que caiu uma carta aqui? Vamos ver qual carta caiu. Caiu a carta de Oxumaré. Quando uma carta cai enquanto você está embaralhando, você não desconsidera ela não, porque ela é um grito do baralho para você. O que eu estava mentalizando enquanto eu embaralhava? Ou qual a pergunta que estava sendo tratada? E a resposta vai ser, assim, gritando, é como se o baralho tivesse, olha, isso aqui é a resposta. E jogou a resposta aqui. Eu falei, eu estava mentalizando os eventos que vão acontecer, se serão positivos. Caiu a carta de Oxumaré. Oxumaré fala de transformações positivas, de evolução, de crescimento, de adaptação. Então sim, vai ser muito bom. No final do arco-íris nós temos um pote de riqueza, então vai ser rentável. Mas você vai ter que se readaptar, você vai ter que amadurecer um pouco mais essa ideia. Lembra de Oxumaré como a cobra que troca de pele? Exatamente. Então você vai atrelar o simbolismo do orixá, o arquétipo do orixá, com a resposta, complementando o sim, o não ou o talvez. Vamos tentar mais uma vez, só para ver se vocês compreendem bem. A minha relação com meu irmão X vai melhorar? Saiu Oxalá Oxanguian. Sim, a relação vai melhorar. Só que você vai ter que vencer um pouco o seu orgulho, né? Você vai precisar se movimentar, ir na direção dele, entendeu? Usar a sua sabedoria, tá? Mas tem que ter algum tipo de movimento da tua parte. Por que eu falo? Oxanguian fala de sim, é uma carta positiva, não é assim? Mas Oxanguian também é aquele orixá orgulhoso que não põe os pés no chão. Então ele fala que existe um quê de orgulho que precisa ser superado. Oxanguian fala de movimento, lembra que a gente conversou sobre isso lá na carta de número 4? Exatamente isso. Então eu preciso me movimentar. Claro que eu tirei todos esses exemplos aleatórios, mas só para vocês me entenderem como funciona. Então esse é o primeiro método, o mais prático e bastante importante para vocês. Vamos aprender agora um outro método um pouquinho mais complexo, que é o método das 3 cartas. Como é que é o método das 3 cartas, Gilberto? O método das 3 cartas baseia-se basicamente em vocês embaralharem, mentalizando numa questão, e vão tirar carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3. A carta de número 1, nesse contexto, saiu a carta de Nanã. A carta de número 2 saiu a carta de Oxanguian, e de Omolu, e a carta de número 3, Oxanguian. Então vamos lá. Nanã no passado. Muitas decepções, muita mágoa, muita tristeza, muito cansaço, né? É uma coisa que vem de longa data, esse problema, essa situação. Vamos imaginar que é um relacionamento. O relacionamento está acabando. Se ele já não acabou, ele está prestes a acabar. O Molu rege a morte. Mas isso vem de longa data, essa frustração, esse problema vem de muito tempo. Lembra que Nanã rege tudo que é velho, então indica algo que tem muito tempo de duração. E e no futuro? No futuro eu vejo uma outra pessoa para você, tem um outro homem para chegar. Lembra de Oxanguian como um homem que vem, como uma pessoa que chega, uma pessoa nova, uma renovação? Então a carta, esse jogo aqui, se representasse uma relação, falaria do fim no presente, de um processo de frustração e desgaste que vem de longa data, e a presença de um novo alguém no futuro.
Vou pegar um outro exemplo agora para falar sobre prosperidade. Vamos falar sobre trabalho? O que as cartas trazem para a gente? Vamos falar, fulano de tal tem uma empresa. Vamos ver como é que está essa empresa, o que as cartas falam. 1, passado ou origem. 2, presente. 3, futuro. Então, por enquanto é só o de 3 cartas. Saiu Oxumaré na número 1, Oxanguian na número 2 e Obá. Só que Obá saiu invertido. Alguns oraculistas não consideram as cartas invertidas. Eu considero. Quando a carta cai invertida para mim, ela tem um aspecto contrário ao que normalmente ela tem. Vamos lá então. Nós estamos analisando uma pseudo-empresa. Olha, essa empresa, ela veio assim, ela mudou a sua vida. Imagine que eu estou falando com o consulente, você é meu consulente, tá? Só para vocês me entenderem e verem como a prática, como é que funciona. Olha, essa empresa, ela mudou a sua vida. Ela te trouxe prosperidade, ela te trouxe reconhecimento, vislumbre. O Xumaré é vislumbre, reconhecimento, é o arco-íris. É a serpente da sedução, da beleza, das cores. Foi algo assim muito bom, te trouxe prosperidade, né? No final, te veio a prosperidade, o pote de ouro no fundo no final do arco-íris. Agora você está num processo onde você está com seu ego muito inflado, está muito orgulhoso, tá? Abaixa um pouquinho o teu ego, você conquistou muita coisa, você conseguiu muita coisa, mas você tem que usar a sua sabedoria, se movimentar, mas se movimentar com sabedoria, não deixa o ego te dominar. Mas você não vai se arrepender disso não, tá? Obá invertida me diz que você não vai se frustrar, vai ter êxito, vai ter vitória, você vai conseguir o que você quer. Percebam que Obá ela nunca conseguiu o que ela quis. Como ela está invertida, ela fala de conquista. Obá fala de frustração, invertida ela fala de sucesso, de realização. Então vocês têm que ter essa malícia do olhar panorâmico. É quase como contar uma historinha. Cada carta conta uma história, cada carta conta um contexto, tá? Essa é a leitura usando o método das 3 cartas. Para finalizar, eu vou ensinar para vocês agora o método das 5 cartas baseados no tarô dos orixás. O método das 5 cartas basicamente funciona da seguinte forma. Você vai continuar colocando 1, 2, 3, passado, presente e futuro, porém a carta 4, que vai ficar sobre a carta 2, e a carta 5, que vai ficar abaixo da carta 2, vai falar respectivamente de uma coisa que lhe é oculta, ou seja, algo que interfere no teu presente que você não sabe ou não reconhece, e a carta 5 vai ser um conselho. Então aqui você consegue ter uma visão panorâmica do jogo, consegue ver, trazer revelações que são desconhecidas a você ou ao seu consulente, e ainda orienta, baseado nas cartas, qual que é o melhor caminho. Então vamos pensar que é uma relação. O José me procurou, você é o José, tá? E ele quer saber sobre a relação dele com a Maria. Então, carta 1, origem, carta 2, presente, carta 3, futuro, carta 4, algo que a pessoa desconhece, e carta 5, conselho. Então vamos lá. Origem dos problemas, ou passado, algo que está gerando isso. A presença de um outro alguém, de um outro homem. Ou poderia ser também o seu orgulho, muita vaidade, muito orgulho, tá? Aí a sua intuição naquele momento que vai te definir o contexto adequado. Isso tem gerado assim, não está ruim a relação, né? A Obá de ponta cabeça fala que tem sentimento, mas parece ter uma coisa errada, né? Porque poderia ter saído aqui, por exemplo, o Oxum. Se a relação tivesse super boa, poderia ter saído Oxum, saído Logunedê, saiu o Obá invertido. Então não é Obá frustrado, mas ainda é Obá. Então tem algumas pequenas coisas que não são nada graves e que nem vai gerar o fim da relação. O Molu não está normal, o Molu está de ponta cabeça, então não tem fim, não tem corte, não tem banimento. Mas vocês concordam que a energia de Obá e o Molu, só delas estarem presentes, já denota que a relação não está muito boa? Então, assim, tem que buscar entender o que está acontecendo. E o que a pessoa desconhece, o que lhe é oculto? Aí saiu a carta de Iroko invertida. Iroko fala de estrutura, de estabilidade. Talvez a outra pessoa não esteja vendo segurança na relação. Talvez a outra pessoa não esteja segura no que ela está sentindo. Está faltando base, está faltando estrutura para essa relação. E o que eu posso fazer, Gilberto? Ficar mais atento a isso. A carta aqui de Ifá, Orumilá, vem como um conselho, fica atento, observa mais essa relação, tenha mais olhos para essa relação. Lembra da associação de Ifá com os olhos? Enxergue com mais clareza, seja mais amplo na tua visão.
Olha para essa relação com mais carinho, faça a manutenção, use o teu conhecimento espiritual, trabalhe a pacificação ali. Olha quantas coisas nós abstraímos desses arquétipos. Contamos uma história. E ler cartas, basicamente, é isso. É contar uma história. Tá? Vou te dar mais um exemplo e a gente já encerra para que vocês possam testar esse método maravilhoso com vocês e com as pessoas próximas. O Antônio quer saber sobre a vida profissional dele. Quando cai carta, tem mensagem para a pessoa, tá? Mas aí, nesse caso, caiu uma carta enquanto eu vou usar o método das 5 cartas. Olha só que beleza. O Antônio vai ficar bem na vida, vai melhorar, tá? Tem abundância, tem prosperidade para o Antônio. Põe ela separado do método que vocês vão utilizar. Vocês só vão considerar ela para complementar o sentido. Passado, presente, futuro, o que a pessoa desconhece, o que ela deve fazer. Passado, Exu, confusão. Você passou por uma grande dificuldade financeira. Você teve muitos entraves, muitos problemas. Possivelmente você perdeu o emprego ou alguma coisa aconteceu que sua vida ficou de ponta cabeça. Sua vida financeira está de ponta cabeça. Exu como agente de confusão. No momento agora você está se movimentando. Você está fazendo, tem até trabalhado algumas vendas ao que me parece, tem exercitado alguns comércios, tem se movimentado nesse sentido. O que você desconhece? Que tem emprego aberto, entendeu? Os seus caminhos estão abertos, não tem nada fechado. Já existe até uma possibilidade que você pode cumprir. Você só tem que enxergar, tá ao seu redor, já está aberto isso. Lembra que Ogum também, caminhos abertos, é oportunidade de trabalho, já está no presente. Então tem alguma coisa que a pessoa está esquecendo de considerar que pode mudar essa realidade. O futuro, saiu Egungun. Lembra que Egungun foi falado lá na aula 13, né, das cartas, sobre prosperidade, que um dos sentidos dele é a abundância e a prosperidade. Aí complementa com a carta de Logunedê, que é uma carta que fala de abundância, prosperidade e realização. Qual que é o conselho que o tarô dos orixás te dá? Mantenha-se firme, continue caminhando. Perceba o Omolu caminhando. O Omolu é a terra seca, é a firmeza, é a dureza. Então ele te manda, continua caminhando, continua firme, continua com os pés no chão. Mantenha-se forte na ideia de arrumar um emprego e você vai melhorar de vida e as coisas vão melhorar para você. Pessoal, eu tentei o máximo possível aproximar esses exemplos aleatórios da realidade prática, para que vocês possam entender como os métodos funcionam, como vocês devem se posicionar durante uma leitura e como juntar elementos que compõem a sua leitura. Não é só ver as cartas de maneira isolada, mas juntar todas elas contando uma história. Eu falo que os métodos eles vêm para estruturar, eles vêm, por exemplo, você não fala, eu quero arroz comer. Não, eu quero comer arroz. Os métodos eles vêm trazer lógica para a leitura. E é isso que vocês precisam se intencionar. Mas ao mesmo tempo, tem que ter um olhar panorâmico, tem que ter um olhar amplo, tá? Enxergar tudo que a mesa está te mostrando e falar isso da maneira mais clara, exemplificando como eu fiz, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Testem esse método, pegue o baralho, testa com você, testa com o amiguinho, testa com todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Tarô dos Orixás. Hoje eu vou ensinar para vocês 2 métodos inéditos e totalmente autorais. Vocês não vão encontrar esses métodos aí na internet, em literatura, porque são métodos que eu estruturei junto com a minha espiritualidade. Inclusive, isso não é um privilégio só meu não, tá? Todo oraculista, ele com o tempo, ele desenvolve metodologias particulares. Inclusive vocês, podem ser que durante a leitura de vocês criem uma didática, um sistema que é particular. Tá errado? De forma alguma, tá? Isso só denota o teu amadurecimento com relação aos oráculos, tá? Isso é muito importante. Mas vamos lá. Esse primeiro método que eu vou ensinar para vocês é para vocês visualizar como anda a cabeça de uma pessoa. Vamos interpretar os pensamentos.
É muito comum quando a gente relaciona-se com pessoas, a gente querer saber como é que a pessoa tá, como é que tá o pensamento dela. E para isso eu estruturei um método específico. O outro método que eu estruturei é um recado de algum orixá para você, para um momento da vida. Qual que é o recado da espiritualidade para esse momento da tua vida, tá? Mas primeiro vamos começar falando de cabeça. Vocês vão pegar a lâmina 21 do baralho de vocês. A lâmina de Obatalá, Oxalá ou Batalá. Quando eu falo só Obatalá, ou por exemplo, só Agodô, só Aganju, é porque é a carta de Xangô. No caso aqui é Oxalá, porque tem Oxanguian, Oxalufã, e aqui eu chamo Oxalá ou Batalá de Obatalá, tá? Mas a carta 21, pega ela aí. Pegou? Vocês vão pensar na pessoa. Se tiver uma foto dela, ajuda. Se não, só embaralho mentalizando ela. Caso for o seu consulente, caso você estiver atendendo uma pessoa ali na sua frente, entrega o baralho para ela, pede para ela embaralhar pensando na pessoa. E depois você corta, eu gosto de cortar, tem gente que só embaralha e já tira as cartas de cima, aí cada um desenvolve a sua metodologia. Você vai tirar 3 cartas, vai pôr uma na frente, vai pôr uma no meio e vai pôr uma atrás. É um método mais complexo porque você vai associar os 3 aspectos. Então você vai juntar esses 3 arquétipos para visualizar. Lembrando que a gente está analisando a cabeça. Olha, vamos imaginar que eu estou analisando a cabeça do João, que é namorado do José. Ele quer saber como é que está o José. O José, então, ele te ama. Eu vejo que ele tem muito carinho, que ele tem muito sentimento, que ele tem muito amor para com você. Porém, algumas coisas... vocês não viram as cartas que saíram, não. Louco também. Olha, saiu o Logunedê, saiu Omolu e saiu Ibeji. Então vamos lá. O que ele tem pensado muito? O que o José tem pensado muito? Aí eu falo para o João. Olha, primeiramente, ele gosta de você. Ele pensa em você com muito carinho, com muito amor. É muito importante. Essa relação para ele lhe traz muito prazer. Ele gosta muito. Tem algumas coisas que você faz que incomoda ele. Tá? Assim, ele pensa muitas vezes nos defeitos que você tem. Você é meio sistemático, você é meio complicado. E isso às vezes quebra um pouco o prazer que a relação poderia estar. Mas, assim, o que ele pensa muito é em diversão. Não sei se vocês estão saindo muito, não sei se vocês precisam sair mais. Eu sei que ele tem pensado muito nessa coisa de sair vocês dois, de se divertirem mais. Então tenta analisar esse aspecto. Entenderam? Vou te dar outro exemplo. A Maria quer saber da cabeça do João agora. Então aqui essa carta passa a representar a cabeça do João. Então vamos tirar 3 cartas. Vamos ver. Aí aqui já mudou totalmente de figura. Enquanto a gente tinha lá o José que estava de boa com o João, agora a Maria e o João, acho que Maria e o João, tá, o casal que eu estou analisando agora. Saiu o Omolu primeiro, depois saiu o Iroko e depois saiu o Obá. Percebam que as cartas que saíram no segundo jogo tinham o Omolu que falava do incômodo, mas tinha Ibeji e Logunedê que falava de prazer. Então acabava compensando, digamos assim, que o lado negativo era menor que o positivo. Aqui nós temos cartas que expressam estacionamento. Por exemplo, Iroko e Omolu são cartas lentas, orixás lentos, energias devagar. Obá é a energia da frustração, é o próprio coração partido. Então o que acontece? Como é que está a cabeça do João para Maria? Não está satisfeito. Ele está extremamente incomodado, insatisfeito, irritado, querendo ir embora. Ele está apegado, ele não consegue sair porque ele está enraizado. Provavelmente é uma relação de longa data. Iroko fala de muito tempo, fala de raízes, fala de estrutura. Mas ele não está satisfeito, não. A cabeça dele com relação a você não está boa. Então vocês conseguem entender, gente, o quanto é uma coisa simbólica, o quanto vocês deixam fluir, vocês só olham para a carta, sentem o que ela está falando e comunica. O método é só para te dar uma estrutura. Então esse é o primeiro método que eu estou ensinando para vocês hoje, tá? Isso é muito interessante, treinem, testem, tá? Porque isso é muito legal. E agora, o segundo método e último da aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a visualizar um recado espiritual para a sua vida, tá? Primeiro, vocês vão tirar 4 cartas. Vão colocar uma em cima e 3 embaixo. A carta de cima ela vai falar de qual energia, de qual orixá esse recado está vindo. No caso aqui nós estamos falando de Oxalá ou Xanguian, essa energia que é aquela que está mais presente. Saiu aqui Exu
Egungun e Oyá. Vamos lá. Exu fala de magia, Egungun fala de espíritos, e Yansan também. Então, só por essas 3 cartas eu já falo, olha, tem influências espirituais na tua vida, tá? Tem alguma coisa, pode ser que seja até coisa mandada, Exu fala de magia, então pode ter sido uma magia que foi feita contra você, tá? Tem eguns, tem espíritos de baixa frequência próximos de você. Eu visualizo isso porque saiu 3 cartas que se relacionam com magia e com espíritos. Então, o recado da espiritualidade, um exemplo, poderia ser justamente essa questão de ação espiritual com você. Seria a minha primeira interpretação. Mas vamos tentar outra visão. Vamos ver que a minha intuição naquele momento me disse outra coisa. Que outra coisa poderia ter saído daqui, Gilberto? São 3 cartas que falam de fluidez e movimento, né? Yansan, Senhora dos Ventos, Exu, Senhor dos Movimentos, dos Caminhos, a própria energia do movimento, e Egungun, que é a energia dos espíritos, dos fantasmas, que também é fluida, né? Não é sem forma física. Então, amplifiquem a visão a respeito das energias. Então, poderia se dizer para mim o seguinte, que eu devo me movimentar mais. São cartas também que falam de excessos. Tanto Exu quanto Yansan são extremamente complexos em sua personalidade. Pessoas que o vento, né, a cabeça, pensamento acelerado. Então, às vezes está dizendo que eu estou com excesso de pensamento. Pode estar dizendo, por exemplo, que eu estou sem base, que eu estou sofrendo magias, que eu preciso me movimentar mais. Uma série de coisas que poderiam vir daqui. Vou testar mais uma vez para vocês visualizarem, tá? Esse método também está estruturado no material extra dessa aula. Vamos lá. De novo, saiu Oxalá como... vai sair a mesma mensagem? Saiu a mesma mensagem, tá? Talvez seja para um de vocês, hein? Ou para mim, vai saber. Saiu de novo a mesma mensagem. Então, de modo geral, esse é o exemplo. Então, a carta 1, que fica em cima, é o orixá que está te trazendo um recado, e as cartas inferiores, esses recados. Você vai fazer a leitura individual das cartas e vai somar a energia delas. Então, por exemplo, se caiu lá, numa mesma leitura, saiu Oxum, Iemanjá e Logunedê, por exemplo. Muito sentimento. Percebam que são todos orixás vinculados à água, e a água está atrelada a sentimento. Numa mesma leitura, saiu lá o Molu, Xangô e Xangô Agodô. Dureza, inflexibilidade, orgulho. Numa mesma leitura saiu lá Xangô e Oxanguian, orgulho, 2 orixás que regem o orgulho. Então vocês têm que ter esse olhar mais panorâmico, esse olhar amplo quando se fala de cartas, tá? Não é assim 2 mais 2. É olhar para a carta e sentir, e ter aquela visão. Por exemplo, se está fazendo uma leitura de amor e não caiu Oxum, não caiu Logunedê, está faltando alguma coisa, está faltando prazer na relação, está faltando carinho. Se cai, por exemplo, Nanã, num contexto de relacionamento, muita reclamação, muita dificuldade. Se sai Obá no relacionamento, é mágoa, tristeza. Por exemplo, a gente viu na aula de hoje que caiu na mesma leitura Exu, Yansan e Egungun. Obsessão espiritual, claramente. Então, é muito interessante que vocês vejam como esses arquétipos eles se complementam. É muito importante vocês entenderem como essas cartas elas se misturam e o quanto essa mistura cria novos elementos. Então, por mais que sejam só 22 cartas, cada carta é um universo em si. E quando 2 universos, ou seja, quando 2 ou 3 cartas se encontram, isso se amplifica ainda mais. E você só precisa estar aberto ali para estar captando essas mensagens, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê no próximo encontro. Oi pessoal, então, hoje vocês estão vendo só minha mão, né? Eu trouxe aqui um método muito importante que eu acho que é muito válido para vocês aprenderem a utilizar o tarô dos orixás num dos contextos mais relevantes possível, que é o contexto de relacionamento.
Muitas pessoas que procuram um tarólogo, um oraculista, elas estão realmente interessadas em questões de amor. E um método muito utilizado dentro do tarô tradicional ou de qualquer oráculo é o chamado Templo de Afrodite, que eu vou ensinar para vocês como funciona, tá? Ele está descrito também na apostila e no material de apoio que eu mandei para vocês. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vou arredar aqui um pouquinho. Vocês vão pegar o baralho de vocês, né, o normal, vai embaralhar, né? Eu peço, quando uma consulta presencial, para o consulente, né, ele embaralhar para mim, ou cortar. Tem oraculistas que só pedem para a pessoa cortar. Eu peço para embaralhar. Se eu mesmo estiver embaralhando, por exemplo, numa consulta à distância, eu vou mentalizando o casal, ou mesmo olhando para a foto do casal. E aí, o que eu vou fazer? Corto, né, como normalmente eu faço. Vou colocar um pouquinho aqui para focar melhor. E vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma carta no meio, tá? Então, vocês fazem basicamente 2 colunas, tá? E uma carta central aqui. A primeira coluna, imagina que é um corpo humano, fala da mente. A segunda coluna fala do coração e a terceira coluna fala do campo sexual, tá? A carta número 7 fala de futuro. Então, a primeira coluna sempre vai falar do parceiro, de quem está sendo atendido, então da outra pessoa, independente do sexo, tá? Se for um casal homoafetivo, vão ser 2 homens ou 2 mulheres, sendo que a primeira coluna sempre vai se referir ao outro parceiro e a segunda coluna sempre ao seu consulente. Então vamos lá, como é que tá a cabeça, né, do namorado da pessoa? Então uma confusão danada, ele assim, a cabeça dele cada hora é de um jeito, pensa demais assim, tá, sabe, um tesão muito forte, uma loucura, possibilidade dessa pessoa também estar sendo influenciado por magias ou por vícios, excessos, drogas, álcool, né? Essa carta de Exu a gente já aprendeu que fala sobre essas questões. Imagina Exu na cabeça de alguém. Então, um exemplo que eu daria seria esse. Aqui é claro que é um exemplo aleatório, mas quando vocês estiverem fazendo a leitura, a intuição vai fluir mais alto. Mas, de modo geral, é isso que ela vai significar. Olha, a cabeça dele está uma confusão danada. Ele, assim, provavelmente ele está fazendo consumo de excesso de álcool, drogas, e isso também está afetando a relação dele. Ele é muito complicado, tá? Eu vejo que ele tem um sentimento por você, só que esse sentimento está parado. É como se ele não estivesse fazendo a manutenção desse sentimento. Está havendo muita reclamação, né? Por parte do sentimento, por parte dele, né? Por parte de quem ele é. E então isso tem feito ele querer muito ir. Ele não está muito satisfeito com o que ele tem agora, tá? O sexo com você é prazeroso, é satisfatório para ele. Porém, ele não está 100% bem. Isso corre o risco dessa relação dele acabar em algum momento traindo ou assumindo posturas não muito legais. E eu vejo que talvez por causa desse comportamento a sua cabeça não anda legal. Eu vejo que por causa disso a sua cabeça, você está reclamando, você está chateada, você está magoada, você está triste, né? Tá vendo todo esse negativo. Nanã traz essa ideia de sofrimento, de decepção, de tristeza, de infelicidade de maneira muito plena na leitura. A carta do Babalorixá fala que você tem controle, você é uma mulher tranquila, ou um homem tranquilo, consciente, tem as emoções tranquilas, mas não está bem, está infeliz, está insatisfeito, né? E muitas vezes você busca através do sexo, já que isso é tão importante para outra pessoa, criar um vínculo, né? Você está tentando criar alguma coisa através do sexo. Isso pode gerar o quê? As cartas falam claramente de infantilidade. Isso pode gerar assim, uma coisa de instabilidade, essa relação de uma maneira muito infeliz, assim, muito infantil. Essa situação pode se perpetuar por mais tempo. Aí vale um macete muito legal, tirar mais de uma carta, para a gente entender. Olha, essa carta aqui fala de um outro homem, de um outro alguém no teu caminho. Então pode ser que em algum momento você se canse disso e acabe buscando outra pessoa, tá? O que você pode fazer? Agir com sabedoria, usar a sua sabedoria, mas agir, tomar uma decisão, tomar um movimento. Você não pode se entregar à infantilidade, tá? Então isso foi só uma leitura simples para vocês entenderem como seria um método de Afrodite aplicado aqui ao tarô dos orixás. Você consegue ver a cabeça, o sentimento e o sexo para um,
para o outro e o futuro, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês assim, se concentrem bem nessa leitura e a gente se vê na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e esse é o nosso curso Tarô dos Orixás. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês. São coisas muito diversas, então vai ser uma aula cheia de pontos diversos, mas que são coisas que muitas vezes a gente não encontra na literatura. São coisas que muitas vezes a gente não encontra, mas que na prática a gente acaba muitas vezes sendo exposto, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, sobre a questão de embaralhar. Vocês sempre vão estar embaralhando o baralho, tá? Esse ato de embaralhar é um ato que vai permitir que a aleatoriedade das cartas sejam alcançadas. E nesse processo de aleatoriedade é que realmente a sincronicidade vai fazer o trabalho dela, tá? Então, por exemplo, está fazendo uma pergunta sobre saúde, embaralhou. Mudou o assunto, embaralha de novo. Está fazendo uma análise de uma relação. Essa pessoa tem uma relação com outra pessoa, tem um ex do passado, ou vai analisar uma outra pessoa, embaralha de novo. Nesse contexto, inclusive, a sugestão que eu dou é que vocês tenham um outro baralho. Quando eu vou tratar de energias diferentes, de pessoas diferentes, eu utilizo outro baralho para ficar mais fácil. Ou você pode passar também na fumaça de um incenso para tirar um pouco dessa outra energia, tá? Outra questão, tá embaralhando, caiu uma carta, leva em consideração. É um grito do baralho, tá? É a resposta que está acontecendo. Eu continuo embaralhando normal, uso o método que eu vou escolher, né, que eu vou utilizar, mas sempre levando em consideração aquela carta que caiu, porque ela é a mensagem principal. E dependendo de como for, muitas vezes ela é a resposta. Você pode fixar somente nela, tá? Outra coisa muito importante para vocês. Aquilo que a gente viu lá no início do nosso curso sobre limpeza do ambiente, preparação energética, sempre tem que ser utilizado. Gente, brincar, isso não é um brinquedo, entendeu? Não é para brincar, é para trabalhar espiritualmente com as cartas. Então, sempre o ambiente tem que estar limpo, então não se joga em botequim, não se joga no meio da rua, não se joga à toa, entendeu? Tem que ter um propósito, entendeu? Não é só para curiosear. Não, tem que ter um propósito terapêutico, um propósito espiritual, tá? Você tem que estar bem. Não adianta você estar aí com a cabeça ruim ou estar doente, né? Porque a gente já viu que quando a gente está doente a nossa energia baixa. Você tem que estar pleno, tá? Outra coisa muito importante, o seu consulente. Ele é uma pessoa, cada pessoa vai lidar e vai se posicionar de uma forma diferente. Então não existe uma maneira certa de lidar. Você vai agindo de acordo com a contingência, mas sempre respeitando ele. Lembrar que o tarólogo ele é neutro, é as cartas que falam. Então não leve nada para o lado pessoal e nem se vale das cartas de modo pessoal, tá? Isso é muito importante. Vocês podem utilizar outros oráculos também, juntos com o tarô dos orixás, não tem problema. Ou podem usar o tarô dos orixás como seu principal oráculo, sem problema algum, tá? Apesar do tarô dos orixás ter um vínculo muito forte com a cultura afro-brasileira, mesmo que você não faça parte desses cultos, você pode muito bem trabalhar com ele, desde que você respeite tudo aquilo que a gente viu, a saudação dos orixás, desde que você consiga, né, lidar bem com essas energias, porque orixás são forças da natureza, são energias personificadas. Então Oxum é a energia do rio, do amor, da sensualidade, da beleza. Ogum é a energia da guerra, do atrito, do impulso, do movimento e assim sucessivamente. Nós temos dois orixás muito importantes quando se fala de oráculos dentro da cultura iorubá. Exu, que é o grande mensageiro, e nós temos Ifá, que é aquele que conhece o destino de todos nós. Então, um culto especial a esses dois orixás no trabalho com as cartas é sim bastante interessante e bastante louvável, tá? Seria bem interessante se porventura vocês conseguissem também fazer isso, seja na saudação, sempre fazendo as saudações antes
de mexer com o baralho. Terminei um atendimento, não marca outro imediatamente na sequência não. Dá um intervalo entre uma consulta e outra para você se alimentar, porque há um desgaste energético grande, entendeu? Corta o vínculo. Se você é reikiano, por exemplo, você pode utilizar um símbolo específico do reiki para estar cortando essas ligações. Põe uma música, entendeu? Cuida muito da energia, deixa sempre um incenso queimando no ambiente. Siga a tua fé, por exemplo, se você gosta de se você tem um viés cristão mais forte, pode pôr um tercinho na mesa, pode fazer uma oração antes, pode pôr um cântico, entendeu? Você vai desenvolver o teu sistema particular. O que é importante, que você esteja bem, que o ambiente também esteja bem. As cartas não erram, mas pode acontecer da gente se equivocar no uso de palavras. Está tudo bem. Entender, gente, que não é um bicho de 7 cabeças, não é um processo difícil, não. É um processo natural. E a gente já aprendeu lá no início como é que funciona. É só uma comunicação do campo espiritual utilizando as cartas. O futuro não é uma linha reta, então não existe assim, olha, vai acontecer assim. É uma possibilidade, é uma previsibilidade. E você tem que entender isso em primeiro ponto para poder passar isso muito bem para o seu consulente, entendeu? O livre-arbítrio pode mudar. Claro que a gente percebe que tem um fluxo natural, que não vai se sobrepor aquilo ali, que não vai passar daquilo ali. De modo geral, é extremamente assertivo, mas é importante que vocês tenham essa compreensão também. Tá? Isso é muito importante, que o futuro não é uma linha reta. O que você faz aqui não é chute. Tem uma base, tem toda uma ciência que vocês já estudaram até aqui. E outra coisa, não se limitem aqui, estudem outras coisas, pratiquem, testem, tá? Não é porque o Gilberto falou que tem que estar com a razão. Não, entendeu? Às vezes vocês podem descobrir uma outra técnica, uma outra forma e tá tudo bem. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Outra coisa muito importante, vocês podem utilizar ele também não só de maneira mística, oracular, vocês podem utilizar ele como autoconhecimento. Ao identificar a personalidade, o arquétipo de cada orixá, você pode fazer uma associação, por exemplo, entre o momento de vida que alguém está vivendo ou que você está vivendo, para que a partir daí você possa compreender certos processos psicológicos e psíquicos. Por exemplo, está tendo um problema na relação de alguém. Você jogou as cartas e visualizou uma determinada situação, um determinado contexto. Talvez a carta ali, ela vai mostrar a origem desse problema. Está dando errado por isso, isso e isso. Então isso é muito mais autoconhecimento. É muito importante, não adianta eu só chegar e expor o problema. Eu tenho que sempre pedir também um conselho, uma orientação para as cartas e passar aquilo para o seu consulente da melhor forma possível, tá? Se vocês seguirem essas orientações, vão tranquilo, vão em paz. Oxalá é o grande líder da Umbanda, né? É a energia primordial. E assim, quando a gente fala de Oxalá, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando, né, do grande criador, de Vishnu dentro da cultura hindu, nós estamos falando do Logos divino, da energia que cria todas as coisas. E Oxalá representa a fé. Então é muito importante para você que está aprendendo esse oráculo que você exercite a sua fé. Fé não é crença. Fé é fé. Fé é ligação, fé é confiança. Confiança é um processo desenvolvido, mas é um processo racional. Não é assim acreditar por acreditar, não. É simplesmente ter confiança naquilo ali. Então, uma coisa que é muito importante como oraculista, e que eu aprendi e vejo que é um grande diferencial. Tenha fé na espiritualidade, tenha fé no seu baralho e tenha fé em si mesmo. Se você tiver essas 3 aplicações da fé, você vai ser um excepcional profissional, tá bom? Pessoal, muita luz, muita paz, gratidão a você que está acompanhando a nossa jornada e a gente se vê no próximo vídeo. Fala galera, meu nome é Gilberto.
Roberto Melo e esse é o nosso curso Tarô dos Orixás. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço e a essa continuada, digamos assim, da nossa romagem, essa continuidade da nossa romagem a respeito desse oráculo tão incrível que é o Tarô dos Orixás. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito importante, que é a ética e o Tarô dos Orixás. Pessoal, ética é um assunto muito importante, que precisa ser abordado em qualquer temática que a gente for estudar, porque ética é essencial na vida do homem, né? A ética é que vai fazer com que a pessoa realmente seja um bom profissional e entenda os limites da carta. Então hoje eu estou aqui para falar para vocês algumas questões que vocês precisam ter em mente. Primeiro, o Tarô dos Orixás, ele é um oráculo, né? E como oráculo ele se enquadra dentro das terapias alternativas. E quando a gente fala de terapias alternativas, algumas questões são interessantes. Primeira delas, é um grupo de técnicas espirituais, integrativas, que muitas vezes é mal vista pelas pessoas porque é mal compreendida. Então nós, como profissionais, como terapeutas, precisamos manter o máximo a nossa ética, para que as pessoas possam também mudar um pouco essa interpretação que elas fazem, que a gente não contribua para a marginalização de algo tão bacana, tão sublime, que é as terapias integrativas, alternativas e os oráculos de modo geral. Se não bastasse isso, o Tarô dos Orixás ele também tem um viés que é a própria cultura afro-brasileira, que são as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, dos quais nós abstraímos os símbolos que compõem o Tarô dos Orixás. Então, assim, a gente também tem que dar muita ênfase ao respeito a essas culturas. Independente se você que está me assistindo é ou não participante desse grupo, nós temos que dar o nosso respeito, entender um pouco sobre esse sistema para que a gente possa fazer. E os princípios que regem a cultura afro-brasileira são incríveis. Humildade, resiliência, amor ao próximo, caridade. Então é muito importante que nos teus atendimentos, nas tuas leituras, esses princípios sejam respeitados, tá? Então, amor ao próximo, não ofenda, não humilhe, não agrida, tenha paciência. A pessoa que procura um tarólogo, normalmente ela está passando por um processo de dor. E você precisa respeitar esse processo de dor que ela está vivendo. Muitas vezes a gente tem que entender que cada indivíduo está num grau, cada indivíduo tem um grau de pensamento. E talvez algo que para você possa parecer muito esdrúxulo, muito sem importância, para aquela pessoa é. E é muito importante que você trate essa questão com esse respeito, entendeu? Ao indivíduo que está sendo ali analisado. Além disso, eu aconselho vocês também a não darem a sua opinião particular. Como oraculista, eu sempre falo, nós somos neutros, deixem as cartas falar. Inclusive, pode ser que muitas vezes as cartas falem algo contrário ao que você acredita. Fale o que as cartas falam, tá? Então é muito importante, vocês podem ter a opinião particular de vocês na vida particular de vocês. Como terapeutas, como tarólogos, sobretudo, as cartas é que vão definir, as cartas que vão falar. Se você der um conselho baseado na sua percepção, você se torna responsável. Então você assume para você aquele karma. Quando as cartas falam, elas sabem o que estão falando, cartas não erram, o tarólogo é que erra, e aí não há uma assimilação de karmas para você, tá? Então vai por mim que é muito interessante essa dica que eu dei. Outra coisa, doença. O terapeuta holístico ele não pode definir doença porque ele não é médico. O máximo que você pode fazer é orientar a pessoa, caso você veja necessidade nas cartas, a procurar um médico ou a ficar em dia com alguns exames. Mas você não pode diagnosticar uma doença. Além de levar pânico, está equivocado, porque é uma leitura muito complexa. Mesmo oraculistas de muitos anos, de muita prática, evitam esse assunto por isso. Você pode visualizar. Se está tudo bem, tranquiliza a pessoa. Se não está, mande ela procurar um médico. Mas assim, até isso fale de uma maneira tranquila. Lembre que é um outro ser humano com quem você está lidando. Então trate o outro como você gostaria de ser tratado. Fale com o outro, passe a mensagem para o outro da forma que você gostaria que alguém passasse para você. Sem julgamento. Mas ao mesmo tempo, não fica passando a mão na cabeça, não. Fale a verdade. Fale o que as cartas passam para vocês. Tá? Isso é muito importante. Evitem jogar para você e para familiares. Sobretudo questões muito profundas. Por exemplo,
Questões do dia a dia, questões simples, nem tanto. Mas agora, devo terminar com o meu namorado? Devo mudar de emprego? Não são leituras que eu recomendo que o próprio oraculista faça para ele. Por quê? Porque você está muito imerso, entende? É muito difícil a gente abstrair a tal ponto de que a gente não vá dar a nossa percepção. Isso vale para o namorado, para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, entendeu? Se te envolve, não coloca, entendeu? Não tira para você. Questões simples não tem problema. Agora, questões realmente sérias, peça para um terceiro tirar. Sobretudo alguém que não tem um envolvimento com você. Tá? Do mesmo motivo que um médico não opera um familiar, que um juiz não julga alguém da própria família, um tarólogo não deve tirar, sobretudo para questões sérias com pessoas próximas demais a ele, ou mesmo questões que o envolvam, tá? Porque há conflito de interesses. Um exemplo, o tarólogo está traindo o seu companheiro. Aí o seu companheiro vem e faz uma leitura com o tarólogo e ele pergunta: o meu namorado está me traindo? Você entende o conflito de interesses envolto ali? Então, melhor não tirar. Na ética, geralmente a gente fala para não fazer esse tipo de abordagem. Nunca logre nada além do que foi previamente combinado. Como assim, Gilberto? Por exemplo, eu estou tirando cartas para uma pessoa, eu sou um tarólogo, eu trabalho com isso, então já tem um preço pré-estabelecido. Isso é o que eu vou ganhar com a minha leitura, né? Além do conhecimento que as cartas me trazem e tudo mais. Mas assim, não use as cartas para conquistar alguma coisa. Por exemplo, não jogue cartas para uma pessoa, por exemplo, você está interessado no crush, né? Você vai jogar cartas para alguém que você está afim. Não usa as cartas para seduzir aquela pessoa. Você, tipo assim, não usa as cartas para arrancar dinheiro fácil de alguém. Não use as cartas, entende? Para lograr nada que seja. Entende? Respeite o outro ser humano, dê o seu melhor. Sugestão que eu te dou, enquanto você está fazendo a leitura, nem pensa no dinheiro que você está ganhando. Só faça a leitura ali, porque naquele momento só tem uma pessoa que importa no universo para você, a pessoa que você está atendendo. Se você seguir essas diretrizes, você vai ser um excepcional tarólogo, tá? Outra coisa muito importante: não coloque contexto religioso na sua leitura. Apesar do tarô dos orixás ser um oráculo vinculado à cultura afro-brasileira, ele é só um oráculo. O seu consulente ele pode ser evangélico, ele pode ser católico, ele pode ser budista, ele pode não ter um vínculo religioso específico, ele pode ser também candomblessista, umbandista, não importa. Mas o importante é você trazer mensagens desprovidas de vertentes religiosas, entende? Trazer as mensagens. Por exemplo, uma linguagem acessível é muito importante. Eu, por exemplo, eu já atendi deputados, eu já atendi pessoas muito simples, boias frias no interior do Brasil, já atendi terapeutas holísticos, já atendi sacerdotes, já atendi pessoas comuns, já atendi modelos, já atendi garotas de programa, e eu consegui mesclar, fazer uma interpretação, fazer uma leitura específica a cada público, usando palavras, contextos que a pessoa me entendeu. Você é um bom oraculista quando a pessoa sai entendendo o que foi falado. Inclusive, antes de encerrar o atendimento, pergunta se está tudo muito claro, se ficou alguma dúvida, né? Para que a pessoa não saia dali pior do que ela entrou. Você tem a obrigação de esclarecer. Em muitas culturas do mundo, os oráculos são associados ao sol, porque é o sol que traz clareza, que traz visibilidade, né? A vidência está atrelada ao sol. Então é muito importante que você deixe tudo muito claro, tá? Para o seu consulente, para a pessoa que está sendo atendida ali por você. Isso vale também, obviamente, para você. Então, use muitos sinônimos para a pessoa entender, explica o que você está falando claramente, não oculte nada do que foi falado nas cartas, mas também não acrescente nada que não foi falado. Todas essas questões são muito relevantes e muito importantes para que vocês consigam realmente dar um salto, para que vocês consigam realmente amplificar e muito a sua capacidade de leitura, tá? Isso é o que nós chamamos de ser ético com relação às cartas. Com risco de você perder a sua evidência espiritual, com risco de o baralho não mais te responder, com risco mesmo de você ter alguma sanção espiritual ou mesmo judicial, se você não respeitar esses princípios que estão sendo falados aqui. Tá bom? No mais, deixa a sua intuição fluir, usa todos os métodos que a gente ensinou aqui para vocês, cuide do ambiente, cuide da sua energia, cuide do seu baralho,
tá? Cuide de você. Terminou o atendimento, corta vínculo no sentido assim, acabou a consulta, acabou. Pensa em outra coisa, vai fazer outra coisa, tá? Você pode ser amigo do seu consulente? Pode, mas é muito importante que você não misture as coisas, porque senão o consulente vai desvalorizar o que foi falado. É muito importante que você trate o seu consulente como seu consulente, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Meditem sobre o que foi falado aqui, porque são coisas que a prática me ensinou e eu faço questão de ensinar aqui para vocês. A gente se vê, então, na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é a nossa aula a respeito do tarô dos orixás. Pessoal, hoje eu estou aqui para dar uma possibilidade a vocês. Vocês estão terminando já o curso, já aprenderam os métodos, já aprenderam carta a carta, já compreenderam muitas coisas. E agora a gente está indo para aquela parte, né, onde vocês vão começar a tirar, ou assim eu espero que vocês realmente já comecem a tirar cartas para as pessoas, já estejam mais afins com o baralho de vocês. E aí, na hora de começar, bate aquela insegurança, né? A gente fica meio inseguro sobre começar, a gente, será que eu sou capaz? Acho que eu não vou conseguir. Então, assim, primeiro, o que eu preciso falar? Calma, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças, não é muito complicado. Se você seguir tudo que foi ensinado nesse curso, como limpeza energética, se preparar, se vocês entenderem mesmo o que cada uma das 22 cartas significam, testarem os métodos que foram ensinados aqui, desenvolverem os próprios métodos, não tem como errar, tá? De coração, é bem de boa, é bem tranquilo, então acalma aí. Mas é claro que nenhum curso do mundo vai fazer você sair daqui pronto. Isso é para nada, tá? Vocês podem fazer um curso de medicina e não saírem médicos. É a prática que vai fazer com que vocês consigam dar esse passo, que vão fazer com que vocês consigam mesmo dar esse salto, tá? Isso é muito vital até. Mas vamos continuar então a nossa leitura. O que acontece? A gente tem que ter aquela perspectiva de que é a prática que vai ensinar muito mais do que qualquer videoaula, qualquer material que eu possa passar para vocês. E aí a gente fala, Gilberto, mas aí se eu errar, a pessoa, né, eu vou ficar inseguro e tal. Então o conselho que eu dou para vocês, comecem de baixo. A gente sempre começa do degrau embaixo. A Umbanda e o Candomblé vêm nos ensinar isso, humildade. Tá? A humildade é importante. Comecem como um estágio. Peça amigos, familiares, pessoas próximas, né? Pessoas da internet, pessoas que você possa ter esse grau de afinidade, explica, olha, eu estou aprendendo a jogar cartas e eu queria testar. Tudo na vida funciona na base da troca, tá? Então, assim, é muito interessante, se você não está trabalhando profissionalmente, que haja uma troca. Mas a troca não precisa necessariamente ser financeira, tá? Essa troca, ela pode ser, por exemplo, uma troca de feedback. Você vai fazer a leitura para a pessoa e a pessoa vai falar, olha, você acertou nisso, você pode melhorar nisso, da próxima vez fala assim. Esteja aberto, gente. Vocês estão começando. A gente tem que se ver como iniciantes em algum processo. Ninguém nasceu pronto e ninguém nunca vai estar pronto, sabe? Sempre é um aprendizado. Mas no início é importante, porque se você já chega falando que você está começando, a pessoa ela já não vai ter tanto aquele senso crítico. Entendeu? Então ela vai te falar, olha, melhora nisso, você foi muito bem. E aí você vai conseguindo ganhar experiência. Gilberto, quanto tempo eu posso fazer esse feedback? Eu não sei, vai depender de você. Pode ser 5, 10, 20, 2 atendimentos assim, até você ganhar segurança e começar a jogar não mais como um iniciante, mas como já um tarólogo mesmo, um profissional. Só que é muito importante que vocês passem por esse estágio inicial, onde vocês ainda estão começando. Todo mundo começa de algum ponto, e esse é o começo de vocês. Se você já é um tarólogo, isso que eu estou falando não é desnecessário, mas que se você está começando agora, vai por mim, é o melhor caminho.
entendeu? Pede auxílio. Gilberto, mas você não falou na aula de ética que a gente não pode jogar para parentes? Sim, não pode jogar para questões muito complexas, mas para questões simples e agora para aprender não tem problema. Faça com você também, todos os dias pela manhã, tire uma carta para ver como vai ser o seu dia, ou a sua semana, ou o seu mês, e depois tenta identificar em qual momento aquilo que foi falado nas cartas coincidiu com uma situação real na tua vida. E aí você vai estar burilando. Quando eu estou estudando algo novo, eu começo a viver aquilo 24 horas, porque aí fica mais fácil para mim assimilar aquilo ali. Se você pegar o baralho, assistiu todas as aulas, guardar todo o material, acabou, acabou. Vai chegar um momento que a sua mente consciente vai jogar para fora esse conhecimento. Porque do mesmo jeito que a gente só se alimenta do que o corpo digere, por exemplo, se o seu corpo não fizer a digestão de um alimento, você pode comer toneladas e toneladas daquilo, e aquilo vai ser eliminado de alguma forma para o seu corpo. O corpo mental é a mesma coisa. Se você não assimilar um conhecimento, aquilo vai ser eliminado depois. Então é muito importante que você continue estudando, reassistam todas as aulas, façam anotações, conecte-se com o baralho de vocês, entendeu? Estude outras coisas. Como o arquétipo principal do tarô dos orixás são os orixás, gente, existe uma infinidade de vídeos aqui no YouTube, infinidade de materiais de estudos falando sobre esses mesmos orixás. Estudem, vejam outras lendas, vejam outros arquétipos, olhem para a carta, conversa com a carta, entendeu? Meditem com as cartas. Isso vai definir o seu tamanho. Existe uma lei no universo chamada lei de troca e movimentação, que diz que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, quanto mais você se dedicar ao estudo da carta, ao estudo do tarô dos orixás, melhor tarólogo você vai ser. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Comecem a jogar. Gilberto, eu não me sinto seguro. Principalmente se você não se sente seguro. Jogue. Para que esse conhecimento vale a pena na sua vida. E eu te garanto que vale, tá? Eu amo o tarô dos orixás, é um dos oráculos que eu mais utilizo nas minhas leituras. E assim, eu tenho um carinho todo especial por ele. E eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco desse amor aqui nas aulas, tá bom? Então, que a grande deusa nos abençoe. Gratidão a você que acompanhou o nosso curso, tá bom? Qualquer coisa, não deixe de me procurar. Muita luz, muita paz na caminhada de vocês. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e a gente está continuando a nossa jornada a respeito do tarô dos orixás. Hoje eu vou falar para vocês sobre as consultas presenciais e as consultas online. Até pouco tempo atrás só havia as consultas presenciais como uma possibilidade de atendimento, né? A gente não tinha tanto acesso à informação, à conexão como nós estamos hoje, todos conectados. Então a leitura presencial. E a leitura presencial, ela funciona por princípios muito práticos. E é até mais interessante a leitura presencial num aspecto onde a própria pessoa está ali, o campo energético dela fica mais palpável para você fazer essa leitura. Porém, a leitura à distância também é uma possibilidade e hoje em dia é até mais comum. E eu faço muito mais atendimentos online do que atendimentos presenciais. E eu quero aproveitar essa aula para explicar a vocês que não tem nada de errado em fazer a leitura online. Muitos tarólogos não gostam, acham que é mais complicado. Então vai depender de caso para caso. Eu gosto muito da leitura online, eu acho ela bem interessante. No mundo de hoje você consegue atender muito mais pessoas, atingir um público muito maior, auxiliar muito mais pessoas do que somente com a leitura presencial, tá bom? Mas aí fica de caso para caso, de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, tá bom? Mas vamos lá então. Com relação à leitura online, ela vai funcionar pelos mesmos princípios. Porém, vamos entender que tempo e espaço ele não existe como a gente imagina, tá? A distância ela acontece no plano físico, mas no plano astral não existe distância. No plano astral não existe tempo, não existe distância, não existe espaço. Estamos todos conectados. E é essa conexão espiritual que a gente vai analisar quando você faz a leitura à distância.
Mas de qualquer forma, você vai precisar de alguma coisa que tenha o rastro energético de quem está sendo analisado. O nome com a data de nascimento, um objeto da pessoa, uma foto da pessoa. Todas essas coisas vão servir como um rastreador energético para que você consiga acessar. Então é muito interessante que você peça essas informações para estar fazendo a leitura. Concentre-se, é muito importante que você esteja ainda mais concentrado que numa leitura presencial. E assim, embaralhe mentalizando a pessoa que você está analisando. Então vou pegar um baralho aqui só para exemplificar para você. Vai embaralhando, mentalizando a pessoa que você está analisando, as questões. Então, se ela fez uma pergunta, se ponha como ela, se veja sendo ela. Porque, por exemplo, eu nas leituras presenciais, eu peço para a pessoa embaralhar. Outros oraculistas pedem para a pessoa cortar, outros pedem para ela pôr a mão, porque a energia dela vai ficar impregnada no baralho. No caso, à distância, isso é impossível. Então, é você que vai embaralhar, é você que vai cortar, mas sempre mentalizando a pessoa. Tá? Muito importante você se concentrar na energia dela, tá? Várias técnicas podem ser utilizadas. Vocês podem utilizar algumas ferramentas de videochamada, como Skype, WhatsApp, ou o próprio Messenger do Facebook. Vocês podem utilizar o WhatsApp na modalidade chamada de áudio ou telefone convencional. Vocês podem utilizar somente os áudios, fazendo câmbio de áudio ou mesmo texto. Então, você que vai definir a forma, não tem uma forma certa de trabalhar, mas o princípio é o mesmo. Você vai limpar a energia do ambiente, você vai estar limpo energeticamente falando, com a mente concentrada no que você está fazendo, né? E vai fazer o seu atendimento. Não tem muito mistério. Na verdade, esse vídeo é só para exemplificar para vocês que é possível. Só que vocês vão ter que se concentrar um pouco mais naquilo que está sendo trabalhado e testar, entendeu? No início, gente, eu sei que é muito difícil, a gente fica todo inseguro, mas essa insegurança é normal e ela vai te acompanhar. Até hoje, cada leitura que eu começo, eu me sinto inseguro, mas aí, à medida que a leitura vai transcorrendo, eu vou me abrindo. Então é isso que eu recomendo para vocês. Faça, tá? Porque isso é muito importante para vocês. Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Foi curtinho essa aula, mas só para vocês entenderem essa possibilidade de trabalho também, que é a leitura através dos aparelhos eletrônicos à distância. Muita luz, muita paz e a gente se vê na próxima aula.